Olá, investidor. O meu nome é Wagner Caetano. Iniciamos agora o programa Radar, 13 horas e 16, 23 de 12 de 2022. Antevéspera de Natal. Desejo um excelente Natal a todos. Um grande abraço, muita saúde e paz. É uma honra tê-los comigo durante todo esse ano. Semana que vem, Top Traders Non-Stop. E vamos trabalhar com fúria, faca na caveira e com Deus no coração. Queridos, eu nem vou fazer racional do YouTube hoje que disparou, né? Eu falei sobre compra para quem estava de fora logo no comecinho. Às vezes as pessoas não entendem porque tem sempre entrada. Todos os dias entram 6, 7 pessoas, 10 pessoas, às vezes 20 juntos até os 126 mil pontos. Então é por isso que eu faço esse comentário de manhã, quando eu acho que vale a pena entrar, porque o professor é o professor de todos, né? Certo? Patrícia TK, professor, obrigada pelos trabalhos, excelente Natal, você também, sua família. Win Platina, bom trabalho, Wagner, você é a minha referência nos investimentos. Wagner Ribeiro, meu querido xará, está comigo há muitos anos, prestigiando, sempre conosco, uma honra, uma satisfação muito grande. Ele diz, boa tarde, professor, obrigado pelo estudo da minha Rapt 4. Vamos fazer de novo para ver como é que tá? Gringos comprando de bacia, genial, muito sagaz sua leitura, muitos papéis em processo de acumulação. Matou a charada. Creio que quando terminar esse processo de transição, nosso mercado vai decolar. Eu comentei com vocês duas coisas, né, no final de semana passado. Em todas as mídias que eu faço os trabalhos, Telegram, Instagram, e-mail, YouTube. O e-mail não é necessariamente uma mídia, mas é uma forma de comunicação. E eu falava, vamos dar uma olhada na Rapt aqui, que eu acreditava em 5 sessões de alta nessa semana e que quando o Congresso entrasse em recesso, o mercado iria disparar. E aconteceu hoje, né? Então o mercado está aí subindo 2%, excelente. Nós temos uma projeção de 113.700 aproximadamente para o mercado à vista semana que vem. Eu acho que vai dar samba. Então, primeiro ativo em homenagem ao meu querido amigo Wagner Charak. Ele comentou, né? Ele agradeceu sobre a Rapt. E nós vamos estourar o ativo, até porque ela faz parte de uma das carteiras da Top Traders. Fundo duplo, né? 7,99. Acredito no fundo duplo aqui na ação. Hoje ela é uma das mais promissoras que tem na bolsa. 868 é o eixo. E é isso aí. Participação dos investidores estrangeiros até o dia 20. Eu comentei que eu acredito algo entre 7 bi, 7 bi e meio, 8 bilhões de saldo positivo para o mês de dezembro. Eu acho que eu vou errar porque vai passar, né? Até o dia 26 bi 530, fantástico esse número. E o fluxo cambial ainda está fraco, imagina se o fluxo cambial fortalecer-se. Hoje os indicadores, eu vou, por exemplo, falar sobre 2 aqui nos Estados Unidos que vieram muito bons. Primeiro, a Universidade de Michigan, o sentimento do consumidor subiu a 59,7, a previsão era 59,1, muito bom. E especialmente, pessoal, vendas de moradias novas, alta de 5,8 em novembro ante outubro, a previsão era de queda de 5,1. Né? Então, indicadores realmente surpreendentes. Ok? Falemos então dos índices. Então vamos lá. Índice de consumo, que é o ICOM. Logo que montou esse martelo, a gente acreditava na formação de um fundo. Tivemos o fora da banda dentro da banda. E o que eu falava, quando o índice de consumo disparar, tiver uma alta robusta, intensa, consistente, daí eu fico realmente muito otimista. E eu realmente estou muito otimista, né? Ontem eu ainda comentava, eu vou traçar aqui o padrão da alavanca, eu ainda comentava, né? A gente às vezes observa esse tipo de pausa e aí você fala, foi voo de galinha. Na verdade, não. É a pausa, é o racional do Mastro Bandeira para romper a média, né? Então tem resistências intermediárias, por exemplo, a 3127, depois tem aqui 3210,
mas o caminho, né, a inclinação, ela é de alta, até o 3.700 aqui no início do ano que vem, entre janeiro e fevereiro. Aí eu trago aqui o índice de energia. O índice de energia está rompendo um filhote de canal com cunha. Essas retas não são exatamente milimetricamente paralelas, né? Houve o acionamento de um martelo, 74,935, então o caminho é de alta, mesmo que a gente tenha correções no meio do caminho. Entre os dias 2 e 5 de dezembro há um gap para puxar preço, padrão do farol, puxa o preço como imã. E aí eu chego aqui no IMAT, o IMAT... Digamos assim que o IMAT, toda vez que eu vejo o IMAT eu lembro do Diamante, aquele personagem do Caverna do Dragão. Então, o índice de materiais, né? Tá xoxo aqui, mas eu não acredito num mergulho, alguma coisa assim. É uma queda momentânea. E aí, depois do índice de consumo, qual o índice que eu olho nesses momentos de reversão? Claro, né, o índice setor financeiro é importante, mas a sensibilidade ela passa pelo índice de consumo do mercado imobiliário, porque são inversamente proporcionais à Selic, há dúvidas sobre o aspecto fiscal. Então o índice do setor imobiliário também disparando quase 5%, isso é absolutamente fantástico. O IFNC, que individualmente é o principal índice da Bolsa, médias cruzando-se em modo compra, né? Então traz um otimismo muito grande. Percebam que ele vai encontrar uma dupla barreira a 10.460, aqui 10.442, mas rompendo essa região só tem resistência a 12 mil pontos. Né? O que passa uma impressão para nós que nós realmente estamos diante de uma reversão e não de um repique. Então, por exemplo, no Small 11, padrão da alavanca. Só para explicar um negócio. Aqui eu tenho um fundo, um topo e um fundo mais alto que o anterior. É um pivô de alta. E para os mais exigentes que trabalham com análise técnica clássica, só reverte se tiver pivô. Mas é também um fundo duplo e aqui é um eixo de W. E o eixo de W, quando eu falo no padrão da alavanca, é quando eu tenho um fundo mais alto que o anterior. A alavanca significa o seguinte, os vendedores não tiveram força nem mesmo para testar o fundo anterior. Então mostra um certo grau de ansiedade da compra em comprar muitas vezes a mercado naquele momento. Bolsa de Xangai não respeitou a LTA, então a nossa referência agora passa a ser a mínima do dia 28 a 3.034, né? Fechou levemente acima. E temos também Nikkei, Bolsa do Japão. Imaginem, por exemplo, né, que eu sou um trader e eu posso operar o World Wild, por exemplo, escolher a praça para operar. Deixa eu tomar um gole do meu TNT, esse daqui é açaí com Guaraná. Nesse momento, eu começaria a comprar a bolsa japonesa, nesses níveis aqui. Eu acho que está interessante para montar uma posição na compra. Minério de ferro. Apesar da queda de hoje, ele mantém a inclinação de alta. É praticamente um mastro bandeira, né? Ele corrige aqui para acumular e depois disparar. Já o petróleo, né? Um pivô de alta, muitas vezes, por exemplo, né? O petróleo veio aqui 83,14, ele rompeu e voltou, mas ele volta... Aí você fala, falhou o pivô, né? É precipitada a leitura, porque tem a média de 5 para segurar até a de 21, tá próxima. E aí eu tenho, no caso, o WTI negociado em Nova York, médias cruzadas em modo compra. E aqui eu tenho 77,77. Cabeça de pivô rompida para o alto e avante. Títulos americanos de 10 anos. Lembra que eu falei que quem tivesse vendido para zerar aqui embaixo? É isso, agora não tem sinal de topo. Deve se arrastar aqui para cima... como se fosse um caminhão subindo ladeira, tartaruga subindo a rampa. E eu tenho o índice de tecnologia Nasdaq em uma região de suporte. Né? Imaginem, por exemplo, se houver uma recuperação das bolsas americanas, onde a nossa bolsa pode ir aqui no fronte interno. Aí o S&P. O S&P tem essa ideia aí do W mesmo, do fundo duplo que eu deixei desenhado. Aí o Dow Jones, fundo duplo.
né? Como diria a garotada, tá tudo dominado. E ontem eu falei numa venda aqui perto de 24 para zerar os 20 ou 19, acho que vai dar samba. BZQ inversamente proporcional à nossa bolsa vezes 2 deixou aqui uma ilha de reversão, tem gap dos dois lados, perdeu a LTA, próxima parada 18,33. EWZ, ETF brasileira negociada em Nova York, ilha de reversão. Só que nesse caso, para impulsionar o preço, está rompendo a média de 21. Né? Professor, poxa, não incomoda, por exemplo, esses gaps? Incomoda, né? Um gap de fuga, gap de medida, talvez. Mas muitas vezes esses gaps ficam abertos, né? Então, no mundo ideal, teria deixado só a ilha, né? Sem esse gap. Mas aqui é mundo real, praticamente tem outra ilha, né? Então, enfim. É um padrão forte. Aconteceu aqui, por exemplo, mas aí gerou a queda. Aqui no início de novembro. As bolsas na Europa já estão em ritmo de festa. Ritmo de Natal. E o TradingView também. Né? Por exemplo, vamos observar aqui nas bolsas da Europa a performance no semanal. Ó, tá subindo em 92, negando a barra da semana passada. Então, aquela história que o professor brinca, tem focinho, orelha, rabo de pivô, né, a ser rompido aqui em cima. Deve começar o ano verde, né? Então, por exemplo, Bolsa de Paris, olha, pessoal, que movimento técnico, que movimento fantástico. Olha só. Respeitou um topo anterior, a média de 21 e está deixando um arame no semanal. A mesma leitura a gente tem aqui no Eurostock 50 e no índice DAX, respeitando o topo anterior, 13,947, montando aqui um arame cross no semanal, performance semanal 0,40 de alta. Eu vou voltar para o gráfico diário, MME, que mede fluxo para mercados emergentes. Deixa eu ver se eu anotei alguma coisa que fala de forma coletiva. Muitas coisas que eu tinha anotado, eu falei na live ontem. Acho que não, tá tudo... Acho que basicamente o que... Acho que não, tá tudo certo. Então aqui MME é uma acumulação para depois subir. Na minha interpretação, DXY, que é o dólar contra uma cesta de moedas, especialmente euro e iene, mantém o viés de baixa. Temos o Ibovespa em dólares. O movimento no Ibovespa em dólares, e ele é proporcional àquela leitura que eu fiz no Ibov anteriormente, que me, digamos assim, tranquilizava, trazia um sentimento de otimismo muito grande. Então, no caso aqui do Ibovespa em dólares, nós temos algumas situações. A primeira é um fora da banda dentro da banda, a segunda um martelo acionado, a segunda o fundo anterior vencido com facilidade, sendo esse 19.570. As médias estão cruzadas em modo compra, há uma simetria que remete a 21.920 ainda para esse ano, na semana que vem. E o principal, queridos, uma LTB que conecta ao topo do dia 4, ao topo do dia 4 de novembro, 2 de dezembro, e o repique recente está sendo vencida. É definitivamente o algo novo que a gente esperava. No caso do BOVA11, padrão da alavanca, eixo rompido a 102,20, projeta aqui 109,90. Eu vou traçar aqui no BOVA11 essa LTB. Também sendo rompida. Onde joga a simetria nos próximos pregões? 109,90. Então, é provável... Essa semana nós tivemos 5 sessões de alta positiva. É provável que semana que vem nós tenhamos 5 sessões de alta. Muito provável que a gente tenha 5 sessões de alta novamente. Aí eu trago aqui o Ibovespa. Eu vou fazer esse mesmo traçado no mercado à vista.
também está sendo rompida. A assimetria, por sua vez, projeta 113,760. E, pessoal, além de desejar um Feliz Natal a todos vocês, eu nem vou desejar um bom Réveillon, porque semana que vem nós vamos trabalhar normalmente. Além de desejar um Feliz Natal a todos vocês, muita saúde, muita paz, eu queria desejar também ao pessoal do Cartesia, né? Foi nosso parceiro aí esse ano. Então, um grande abraço ao pessoal do Cartesia, toda a galera de suporte, equipe técnica, comercial, são nossos parceiros. Né? Nós o temos na mais alta conta e eu sei que a recíproca é verdadeira. Inclusive, tive o prazer de recentemente almoçar com o Rafael, que é CEO do grupo. Um almoço muito agradável, fomos ali no Shopping Moca, no restaurante japonês. Não nos conhecíamos assim no sentido pessoal, foi muito bom, né? Você conhecer o ser humano também, além do profissional. Então, eu sei que ele ouve, ele assiste, então um grande abraço a ele, muita força para 2023. Eu tô com umas ideias aqui amadurecendo, acho que a gente vai, digamos assim, estreitaremos a parceria no ano que vai nascer, como diz a música. Sobre o milho, bandas de Bollinger estreitando, não tem muito o que falar, sendo o mais sincero, transparente possível. Modéstia à parte, pessoal, quando o mercado, de forma generalizada, falava em que o DI ia disparar, fazendo diversos prognósticos, aí nós falamos em venda. O que aconteceu no DI foi uma das máximas da metodologia Top Traders que eu criei. E diferente do que acontece muito aí, muitas vezes o camarada ele tem 4, 5 funcionários, cria alguma coisa, ele está à frente da empresa, ele diz que ele criou. A metodologia Top Traders eu criei. E eu criei sozinho, de fato, em algumas madrugadas, trabalhando, longos dias, pesquisa, treinamentos que eu pagava, viajava no Brasil, no exterior, online, presencial. Então, uma das máximas da metodologia Top Traders que eu criei com muito esforço, muito trabalho, é o padrão macro e micro. Então, o padrão macro, ele fala de um topo no dia 23 de novembro, um outro topo no dia 14 de dezembro, com um eixo que parecia impossível de ser ao mesmo testado, né? A mínima do dia 2 de dezembro a 12.800. E tem gap aqui para puxar preço. Ó. Tem gap aqui para puxar preço. Daí, como ferramenta auxiliar, nós temos o padrão micro, a máxima do dia 14 e a máxima do dia 19, com o eixo mínima do dia 15 a 13.410. Mesmo o padrão micro parecia improvável de ser, digamos assim, absolutamente cumprido, né? Que seria a 12.800, e foi. E o 12.800 é o eixo do padrão macro. E tem gap para puxar preço ao longo dos próximos dias, a entrada do ano. Ok? Mini dólar nós estamos vendidos, preço médio ali perto dos 5.300. Vamos manter a venda, provavelmente vamos rolar na semana que vem. O mini dólar acionou um pivô na perda de 5.193, deve testar nos próximos dias a CLTA. Você olha o intraday, é um gráfico meio confuso, né? Só que o viés é baixista, topos e fundos descendentes. Ok? Então agora eu vou fazer aqui os ativos fixos. Então vamos lá, B3SA3. Eu vou apagar aqui, né? A B3SA3 é mais um caso do padrão micro e padrão macro. Tá vendo onde eu vou apagar? Aqui tem a primeira parte do W, segunda parte. E aqui tem o W menor, né? Que foi inclusive cumprido. Bingo! Então, acima, muito além das operações, a minha ideia é passar o aprendizado. Então, vamos lá, padrão micro e macro. Deixa eu dar um zoom aqui para apagar. Ao cumprir tá escorregadio aqui. Aê, e eu nem bebi nada, hein? Então, ao cumprir aqui o W, minha filha olhou aqui pro meu energético, não bebi nada de álcool.
13,02. Foi cumprido, é o eixo do outro W e está rompendo a cabeça de um pivô a 12,95. Então é compra. Isso se chama climas, quando eu tenho 2, 3, 4 motivos para fazer uma compra. Observem, por exemplo, o movimento em Banco do Brasil. Nós tivemos um martelo acionado 31,57 no dia seguinte, dia 15. Me agrada muito quando já aciona no dia seguinte, ainda fez um fora da banda dentro da banda. Rompeu com facilidade o fundo anterior e agora está rompendo um canal. 38,67 é questão de tempo. Bradesco, sorrateiramente, está rompendo a média de 21. Eu vou traçar aqui 13,44 como suporte importante. Eu tenho aqui 15,75. Ok? Então deve ser testado nos próximos dias e rompido. Aí o gap vai puxar o preço como um imã padrão do farol, que é mais uma exclusividade da metodologia Top Traders. E aí a gente chega em Itaúsa, né? Que aqui deu uma compra de livro entre os dias 13 e 14 de dezembro, um padrão penetrante piercing line pattern, fora da banda, dentro da banda. 8,90 é o alvo de curto prazo, está rompendo hoje um pivô a 8,55. Nesse momento rompendo está 8,57. YouTube 4 na tela, YouTube está deixando para trás uma LTB. Média de 5 apontando para cima e a vermelha que é de 21 levemente apontando para cima. Aqui nós temos um gap que está puxando o preço, né? Foi fechado inclusive. Deve romper 28 e 25,82, depois 26,13 e buscar 26,59 nos próximos dias. Tem muitos vendidos que vão ter que zerar a posição, seja por margem ou porque vão entender que o mercado virou. Sambi 11 deixou aqui um gap de fuga. O padrão do dia 15 do 12 foi um martelo invertido, que é um eixo de W com alvo a 28,15 rompido, agora suporte. Agora suporte. Resistência intermediária 28,45, posteriormente 29. E aí eu chego em BPAC, que é uma das nossas joias da coroa. Você fala, caramba, né? Por que eu tinha notado sim, 2 pessoas me perguntaram por que BPAC disparou hoje. BPAC disparou hoje porque o ativo está absurdamente barato. É isso, né? BPAC a R$28 aqui no gap ainda é extremamente barato. Ok? Então, Petro 4 compra, deixou esse gap para trás. Então ela tem alvo mínimo para os próximos dias em 26,79. Senador eleito pelo Rio Grande do Norte, petista Jean Paul Prats, vai ser o presidente da Petrobras. Só não vai ser se ele não aceitar, mas ele vai aceitar. E ele não é o presidente dos sonhos do mercado, mas é muito melhor do que a Dilma Rousseff, que foi ventilada. Pensou a Dilma como presidente da Petrobras? O pior, pessoal, é que às vezes uma anta corrupta, incapaz, uma idiota na plenitude, né? Uma completa anencéfala como a Dilma, a pessoa acha que tem razão, que está certa, né, que houve uma perseguição, golpe do PMDB, na época agora é MDB, contra ela. A maior prova é que ela não foi eleita pelo Senado por Minas Gerais. Né? Se a gente fizer a lista dos 3 mais aloprados, a primeira é a Dilma,
Né? O segundo é o Guido Mantega, que é um bandido, queria participar do governo, estava na transição, mas ele é um bandido condenado. E aí vem o Aloysio Mercadante, Gleisi Hoffmann, e aí tem o filhote dele, que é o Guilherme Melo, que é o único nome que traz algum temor ao mercado por sua mentalidade estúpida e heterodoxa. Ok? Então o secretariado do Haddad, que é o mais tucano dos petistas, foi um secretariado bom. Ele não foi ótimo, mas foi bom. Meu Deus, a Dilma foi presidente do Brasil. Né? Então o Brasil tem muito crédito aí para prosperar, para ser realmente a bola da vez. Nós temos Vale no processo de acumulação, típico de um mastro bandeira, formato triângulo aqui. Agora, a burra Dilma não é, porque ela conseguiu fazer tudo o que ela fez, ela não foi presa. Aqui está a Vale. Antes do mini índice, eu vou fazer uma das carteiras. Eu vou fazer a carteira ouro. Eu fiz internacional, fiz a pocket, fiz a desafios, vou fazer a ouro hoje. Aí eu faço o mini índice e finalizo a gravação. Então o primeiro ativo da carteira ouro é Semin 3. Vou colocar aqui o gráfico diário. Semin 3, ela vai recuperando o C na esteira do minério. Eu acho que é uma ação que pode dobrar e vai dobrar em 2023. Aqui ela faz uma acumulação com inclinação altista, o que potencializa o movimento, né? Então, uma vez acima de 4,08, ela projeta 4,79. Nós temos Cosan. Cosan é uma das maiores heresias junto com o Rappi nesse momento no mercado. Cosan tem uma simetria em V com alvo a 18,08, mas não vai parar por aqui. Quando a gente menos esperar, Cosan vai bater a parte alta aqui do canal a R$20. Essa é a minha expectativa. Essa entrada de ano, ela está gerando oportunidade para as pessoas que têm capital para fazer preço médio ou para entrar na bolsa, produzirem riqueza de verdade, ou para uma grande recuperação de quem trabalhou 2022 com prejuízo. JHSF, um dos maiores absurdos da bolsa. Rapidamente ela deve voltar a 5,57, depois pular para 7,50 no começo do ano. Também chance de ganhar 50% aí no ativo em algumas semanas. Lojas Quero Quero, a mesma coisa. Está acumulando na parte baixa de um canal. Uma ação para R$6 entre janeiro e fevereiro. Natura, a mesma coisa, né? Natura não faz sentido um ativo com essa qualidade, com as mudanças estruturais que a gente viu negociar a 11,31. Fora da banda, dentro da banda, acionou um martelo no rompimento de 10,38, uma barra forte, corrigiu. Deve buscar R$13 e aí ainda esse mês. E Pets é um caso sério, né? Pets, nós vamos manter por enquanto, tem um fundo duplo, eixo de W acionado a 6,52 e esse acionamento projeta a 9,21. Quando chegar aqui a gente vai reavaliar o ativo. E naturalmente, né, acima de 6,98 pivô de alta, máxima do dia 20. Porto Belo, uma das maiores heresias também. Porto Belo é ativo para R$14, R$15, para lá deve voltar no início do ano. Essas ações, elas são mais ou menos tudo ou nada mesmo. Da mesma forma que elas caem 20%, 30%, 40%, elas sobem 50% na mesma proporção. Rail, ativo de ótima qualidade, um piercing line pattern de livro entre os dias 13 e 14, padrão penetrante fora da banda, dentro da banda. Médias cruzadas em modo compra, R$22, R$23 para janeiro. Aí eu chego em Honey, que para quem busca, muitas vezes o aluno pergunta, puxa professor, uma ação de guarda tal para bater renda fixa. Honey nesse momento, montando um arame de fundo, mulher grávida em japonês. Vale nós já fizemos e tem Simpar,
padrão da alavanca, eixo acionado. E hoje um movimento que traz algo novo, que é o rompimento da média móvel exponencial de 21 períodos. Então, ela está rompendo a média móvel exponencial de 21. O eixo rompido projeta R$8, é para lá que ela deve ir nos próximos dias. Então, falando sobre o mini índice, para a gente finalizar os trabalhos, novamente desejo um Feliz Natal a todos vocês. O mini índice rompeu um fundo duplo anterior, 110,250, 110,060, rompeu a máxima dos 3 dias anteriores, a média móvel de 21 períodos, que é essa linha vermelha que a gente tem na tela, e também rompeu a retração de Fibonacci de 50%, 110,053, 110,050. Agora, qual que é o desafio? Romper 111,570, foi ali hoje, 111,825, que é a retração de 38,2, cujo rompimento projeta 116,470 ainda nesse ano de 2022. Ok? Então, as bandas apertaram, disparou, agora faz um movimento lateral de aproximação entre média e preço, sendo que o topo anterior, 110,905, é suporte. Saúde e paz a todos, seguimos juntos que juntos somos mais fortes. Muito obrigado pela sua atenção. Valeu!